O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Hoje é a segunda aula sobre o aniversário do ECA, com Maia Aguilera, que é mestre em Direito da Criança e Adolescente Indígena e coordenadora geral de enfrentamento ao trabalho infantil da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Bora para a nossa aula de hoje? Olá, companheiras! Vamos começar então a nossa segunda aula de reflexões sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e que este ano, então, está completando 35 anos de idade. Na nossa primeira aula, a gente viu um pouco da importância desse novo paradigma, que é o da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Esse paradigma, antes da Constituição de 1988, ele vai se contrapor, esse paradigma ele vai se contrapor ao que existia antes da Constituição de 1988, que era conhecido como doutrina do menor infrator. Então, que colocava as crianças como objeto de tutela, né, do Estado, e criminalizava as crianças e adolescentes, servia para criminalizar as crianças e adolescentes, e acabava também por criminalizar a situação de pobreza das famílias, as famílias das crianças e adolescentes que eram objetos dessa regulamentação. Então, para entender um pouco isso, gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o fato de que o conceito de infância é um conceito histórico. Então, ele é localizado na história e na cultura também, né? Então, o conceito de infância, ele vai nascer junto com o capitalismo e a modernidade. Na Europa, durante a Idade Média, as crianças elas conviviam junto com os adultos. Então, existia, por exemplo, um costume de quando a criança tivesse lá pelos seus 9, 10 anos, ela iria virar aprendiz, pajem, na casa de uma outra família. E apesar de existirem as escolas na Idade Média, elas eram frequentadas por uma parte pequena da população, sempre composta por meninos, né, e que eram os escolásticos e que vinham ali de uma burguesia ascendente, então eles eram filhos de artesãos, enfim. E com o tempo, o conceito de infância surge, né, com toda a ebulição estrutural que estava existindo, né, em que nasce o capitalismo, a modernidade, em que o patriarcado toma outros contornos, e em que se começa a entender que as crianças deveriam ter uma convivência separada dos adultos.
Isso não foi do dia para a noite, assim como a criação do capitalismo, da modernidade, os novos marcos do patriarcado também não foram do dia para a noite, né? Foram séculos de mudança na sociedade ali da Europa. E tem um historiador francês que chama Philippe Arrier, que escreveu um livro sobre isso, a história social da família e da criança, em 1979, que vai falar que identifica, né, dois sentimentos de infância que fizeram surgir a infância mesmo, né? Ela surgiu a partir de dois sentimentos para ele. O primeiro deles, que ele vai chamar de paparicação, foi um sentimento vindo das amas que cuidavam, das cuidadoras de criança, então, portanto, das mulheres, quando a mortalidade infantil na primeira infância, então, da criança bem pequena, diminui. Então, as crianças começam a ser essas crianças muito pequenas, que muitas vezes não eram tão consideradas, porque corriam um risco grande de não virem a sobreviver, elas começam a ser muito mais notadas, né? Então, e se começa a, inclusive, falar dessas crianças nas rodas de poder que existia ali naquela sociedade europeia que estava saindo, então, da Idade Média. Então, esse primeiro sentimento da paparicação, ele é relacionado ao cuidado. Passados alguns séculos, acho que o Arrier ele vai identificar esse primeiro sentimento lá pelo século XV, XVI. E nos séculos seguintes, né, começando no XVI, mas um pouco mais forte no XVII e no XVIII, vem um segundo sentimento de infância que foi pautado por homens que se auto-intitulavam, inclusive, moralistas, e que vão dizer que a criança ela não tem que estar no centro das atenções, ela não tem que ser objeto de conversa nessas rodas aí das elites da Europa daquele período, que elas não poderiam, por exemplo, comer à mesa com os adultos, e que as crianças elas só eram toleradas porque Cristo também tinha sido uma criança em alguma medida, mas que elas tinham um tipo de, na opinião destas pessoas, de necessidade de controle moral, né? Então, o segundo sentimento de infância, elas tinham que ser controladas, né? O segundo sentimento de infância, ele tem a ver com essa questão do controle. Essa história da infância, ela, além de acontecer, né, o conceito de infância ser consolidado ao longo de séculos nessa Europa de capitalismo ascendente, ela também não chega ao mesmo tempo para todas as crianças. Então, primeiro é a classe ascendente, a elite, que era a burguesia, que vai e que já frequentava, por exemplo, as escolas, os escolásticos na Idade Média, e também os nobres, né, na outra classe social dominante que estava sendo substituída ou muitas vezes se juntando com a burguesia ascendente, e ela vai se expressar por questões cotidianas, como por exemplo a diferenciação da roupa das crianças. Para os camponeses, que eram as pessoas que de fato trabalhavam, né, na época, ela vai chegar depois. E não só porque as crianças camponesas, né, vão ter esse direito a ser crianças muito depois, e olhe lá, como também porque os camponeses mantiveram certos hábitos que eram comuns à sociedade europeia medieval e anterior à Idade Média, de realização de festas, de solstício, de colheita, de participação em jogos e brincadeiras, de acreditar em contos de fadas, por exemplo, né? Que
Com o tempo, foram atividades que foram relegadas, vamos dizer assim, consideradas válidas exclusivamente para as crianças. Então, entre todas essas festas que estavam ligadas à terra, né, os camponeses ainda mais ligados à terra do que a burguesia ascendente e a nobreza, de todas essas festas, muito embora a festa de Reis no 6 de janeiro fosse mais importante à época, a festa que sobreviveu foi aquela ligada às crianças, que é o Natal. Então, existia essa ideia de que os camponeses eram pueris, faziam coisas que estavam sendo estabelecidas dentro da lógica da ética protestante do espírito do capitalismo como atividades válidas apenas para as crianças, né? Porque essa ética protestante, espírito do capitalismo, estava pautando cada vez mais o trabalho como centro do tempo da nossa vida. Então, para, enfim, acreditar em contos de fadas, naquele momento, isso foi considerado uma atividade de crianças. Mas, como era de se esperar, a questão da infância, ela chega de uma maneira diferente para as classes sociais que existiam, ou os estamentos, né, na verdade, que existiam na época, e também para as meninas e meninos. Então, o Philippe Arrier vai dizer que a infância, ela chega 200 anos depois para as meninas. Demora 200 anos até as meninas terem direito à infância. Ou seja, as meninas continuaram sendo tratadas como mulheres, então se casando com 11, 12, 13 anos de idade. E a gente tem uma situação que a gente aprende com esse período histórico de adultização das meninas e infantilização das mulheres, né? Então isso tem uma repercussão no sistema jurídico. A nossa feminista teórica Eliette Safiotti já vai dizer, né, que com o capitalismo nós mulheres tivemos uma perda relativa de direitos civis. Então, na Idade Média, por exemplo, as mulheres podiam herdar uma guilda. E o marido morria, uma guilda lá, e aí ela podia herdar. E com a modernidade e o capitalismo, esse tipo de direito ele é cerceado, né? E essas implicações jurídicas significavam que, na época, também uma tutela das mulheres. A gente não pode esquecer que, como a Silvia Federich nos conta, né? O processo do capitalismo, e dos cercamentos, né, que começa com os cercamentos de terra, então uma primeira privatização de terras comuns, ele vai atingir as mulheres por meio, né, da acusação de que as mulheres seriam bruxas, né, por saberem, por terem conhecimentos sobre a terra, sobre as ervas medicinais, os remédios, para efetivar esse roubo de terras, privatização de terras. Então a gente chega aqui num momento que tanto as crianças como as mulheres não eram consideradas sujeitos de direitos. Ao mesmo tempo em que se está criando a ideia de espaço privado e público. Então essa ideia de quartos, ter um espaço privado que é a casa, o espaço público que é o trabalho, ela vai sendo, inclusive materialmente, consolidada ao mesmo tempo em que a gente tem esses dois sentimentos de infância do que fala o Philippe Arrier, né? E no Brasil, chegando ao Brasil, isso, com a colonização, tem uma dimensão muito forte do racismo, porque, como você já deve imaginar, ou já saber, claro, que os povos indígenas e o povo negro não eram considerados tampouco sujeitos de direitos, né? Então, as crianças indígenas, elas foram alvo
e ainda são, né, alvo de missionários e evangelizadores e serviam como um pivô do etnocídio dos povos indígenas, né? Então, os missionários faziam o que hoje a gente chamaria de alienação parental, né? Que separa as crianças do seu povo, né? E fica dizendo, né, que a forma como os pais dessas crianças, a família e a comunidade e o povo dessa criança vivia era em pecado, né? Então, muito embora, né, a gente tenha aí muitos casos na história de resistência dessas crianças que até ficavam lá com os missionários, mas depois voltavam para suas famílias e não reproduziam essa colonização, né? Quer dizer, resistiam a essa colonização. E uma coisa que acho que é interessante da gente saber é que em muitos casos na história de grandes brigas e divergências dos povos indígenas com os colonizadores por conta da forma como os colonizadores tratavam as crianças. Então eles tinham como método, né, de ensino os castigos físicos. Então eles batiam nas crianças e isso sempre foi visto como um absurdo para os povos indígenas no Brasil e na América Latina, em Pidorama e Abya-Yala, né? Que até hoje tem outras concepções de ser criança, assunto sobre o qual a gente vai tratar mais profundamente na próxima aula. Então, as crianças indígenas eram alvo, né, dos missionários, como um pivô dos etnocídios contra os seus povos. As crianças negras, filhas de pessoas que foram escravizadas, né, sequestradas, trazidas em navios, escravizadas no Brasil, elas mal andavam e já tinham que trabalhar. E sofriam as violências de todas as dimensões da escravização, né, que envolve vários tipos de tortura, como vocês sabem. No Brasil, durante a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, a gente teve um grande número de crianças recrutadas e que foram para a guerra. E no início do século XX, quando a gente tem aí um avanço do projeto de colonização, né, em cima do Xingu e da Amazônia, e a gente tem a urbanização e crescimento, né, de muitas cidades, capitais do país. A gente teve, por exemplo, crianças imigrantes que também estiveram sob a situação de trabalho infantil nas fábricas. Ao passo que a circulação das crianças, que inclusive, né, faz parte da forma de muitos povos indígenas, né, entenderem a criança, então as crianças circulam, elas têm acesso depois a situações que elas não vão mais ter acesso quando elas são adultas, o que faz os Xikrin, por exemplo, dizerem que as crianças tudo sabem, mas nada sabem. Então, a circulação das crianças nesse processo de urbanização nas cidades começou a ser controlada. E aí vem também a criminalização dessas crianças que circulavam, né, nessas cidades. E é nesse período que a gente vai ter o primeiro Código do Menor de 1927, que traz, né, esse paradigma do menor infrator. O segundo Código do Menor é de 1979, então em plena ditadura militar, e traz esse paradigma de que não reconhece a criança como um valor em si, mas, né, tendo um valor potencial de quando ela vai virar um adulto, e a coloca como objeto de tutela e objeto de controle, que facilmente cai na questão da criminalização, tanto das crianças como também das famílias que
estavam numa situação de pobreza criada pela colonização, né? Então, o paradigma da proteção integral, ele traz essa universalização do direito à infância, que não seria mais só das crianças privilegiadas, das crianças filhas dos colonizadores, que eram crianças da elite que se constituiu, né, durante a invasão do Brasil e, portanto, crianças brancas, né, evidentemente. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma importância fundamental de colocar um sistema jurídico para proteger a criança e o adolescente de uma maneira integral, reconhecendo que essas crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, em peculiar condição de desenvolvimento, mas sujeitos de direitos que têm prioridade absoluta e cujo interesse deve ser considerado acima dos outros interesses eventuais aí dos adultos, né? Então, essa universalização do direito à infância é fundamental para que todas as crianças passem, que é um momento que todas as crianças reconhecidamente passam a ter o direito de brincar, aprender, não viver, não sofrer violência, evidentemente, e não trabalhar enquanto criança também. Então, a gente vê daí, com essa breve passagem histórica que a gente fez aí sobre o conceito de infância e como ele surge na sociedade europeia com o capitalismo e a modernidade e como ele vai repercutir aqui no Brasil como sendo fundamental, uma conquista fundamental do movimento dos direitos da criança e do adolescente. Na aula de hoje aprendemos sobre o aniversário do ECA e amanhã tem mais.